Hoje vamos juntos explorar uma das revelações mais poderosas de Neville Goddard, em seu livro Ressurreição, de 1966. Aqui você vai descobrir que as histórias bíblicas não falam de um passado distante, mas de um mistério que se cumpre dentro de cada ser humano. Abra seu coração e sua mente, porque este é um convite para reconhecer o divino em você e compreender que a verdadeira herança acontece no interior do homem. Vamos à leitura de mais uma obra incrível de Neville Goddard. Ora, depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependa-se e creia no Evangelho. Marcos 1 versículo 14, 15. O ministério de Jesus começou depois que o de João terminou na Judéia. Jesus, quando começou seu ministério, tinha cerca de 30 anos de idade. Lucas 3 versículo 23. O solo dos séculos foi arado e arado para o Evangelho de Deus. E os homens começaram a experimentar o plano de salvação de Deus. Os autores do Evangelho de Deus são anônimos, e tudo o que realmente podemos saber sobre eles deve derivar de nossa própria experiência com as Escrituras. Sua autoridade não estava nas Escrituras como um código morto, mas em sua própria experiência das Escrituras. O seu Evangelho não era uma religião nova, mas o cumprimento de uma religião tão antiga quanto a fé de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, de antemão pregou o Evangelho a Abraão. Gálatas 3 versículo 8. E Abraão acreditou em Deus e viveu de acordo com a prévia da história de salvação que Deus lhe concedeu. Os autores desconhecidos do Evangelho enfatizam o cumprimento das Escrituras na vida de Jesus Cristo. Cristo em nós cumpre a Escritura. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13 versículo 5. Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2 versículo 20. Porque, se fomos unidos com Ele numa morte como a dele, certamente seremos unidos com Ele numa ressurreição como a sua. Romanos 6 versículo 4. A repetição em nós, através da sua habitação, foi expressa por Johann Seffler, um místico do século XVII. Embora Cristo nasça 1000 vezes em Belém, se ele não nasceu em você, tua alma ainda estará desamparada. Eduardo Tomás. E ele lhes disse: Ó homens insensatos e lentos de coração para crer em tudo o que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, ele lhes interpretou em todas as Escrituras as coisas concernentes a si mesmo. Tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos deve ser cumprido. Então ele lhes abriu a mente para compreenderem as Escrituras. Lucas 24 versículo 25, 27, 44, 45. E leram no livro, na lei de Deus, com interpretação, e deram o sentido, para que o povo entendesse a leitura. Neemias 8 versículo 8. O Antigo Testamento é um projeto profético da vida de Jesus Cristo. O Evangelho de Deus é a revelação do futuro concedida a Abraão. Abraão exultou por ver o meu dia. João 8 versículo 56. É sobre o Cristo ressuscitado. A participação na vida da era vindoura depende do ato de Deus de ressuscitar os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo é a vitória de Deus. Que estaremos unidos a Ele numa ressurreição como a sua é a promessa da vitória de Deus para todos. Mas antes do dia da vitória, o homem deve ser refinado na fornalha da aflição. Eu testei você na fornalha da aflição. Por minha causa, eu faço isso, pois como meu nome deveria ser profanado? A minha glória não darei a outro.
Isaías 48 versículo 10, 11. É necessária a fornalha da aflição para nos conformar à imagem de seu Filho e, portanto, à imagem do Pai, pois o Pai e o Filho são um. Então vieram a ele todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o conheciam antes. E o consolaram de todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. E o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o seu início. Jó 42 versículo 11 de dezembro. A história de Jó é a história do homem, vítima inocente de uma experiência cruel por parte de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1 versículo 26. No entanto, considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8 versículo 18. E que a glória é nada menos que a revelação de Deus Pai em nós, como nós. Nada pode substituir o testemunho pessoal do plano de salvação de Deus. O plano do mistério é inerente à criação. O que é tão profeticamente falado ao mundo no Antigo Testamento é realizado na própria personalidade da pessoa. Tudo me foi predito, mas nada pude prever, mas aprendi que em Jesus Cristo realmente é depois que a história foi reencenada em mim. O homem que experimentou as Escrituras não pode escapar da responsabilidade de contar o seu significado aos seus semelhantes. Os escritores desconhecidos do Evangelho de Deus não descreviam situações e eventos do passado como historiadores. A história de Jesus Cristo é a sua própria experiência do plano de redenção de Deus como homens que também experimentaram a redenção. Eles relataram suas próprias experiências. São testemunhas de primeira ordem que dão testemunho da verdade da Palavra de Deus, não hesitando em interpretar o Antigo Testamento de acordo com as suas próprias experiências sobrenaturais. E ele lhes disse: ó homens insensatos e lentos de coração para crer em tudo o que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, ele lhes interpretou em todas as Escrituras as coisas concernentes a si mesmo. Tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos deve ser cumprido. Então ele lhes abriu a mente para compreenderem as Escrituras. Lucas 24 versículo 25, 27, 44, 45. E leram no livro, na lei de Deus, com interpretação, e deram o sentido, para que o povo entendesse a leitura. Neemias 8 versículo 8. O Antigo Testamento é um projeto profético da vida de Jesus Cristo. O Evangelho de Deus é a revelação do futuro concedida a Abraão. Abraão exultou por ver o meu dia. João 8 versículo 56. É sobre o Cristo ressuscitado. A participação na vida da era vindoura depende do ato de Deus de ressuscitar os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo é a vitória de Deus. Que estaremos unidos a Ele numa ressurreição como a sua é a promessa da vitória de Deus para todos. Mas antes do dia da vitória, o homem deve ser refinado na fornalha da aflição. Eu testei você na fornalha da aflição. Por minha causa, eu faço isso, pois como meu nome deveria ser profanado? A minha glória não darei a outro. Isaías 48 versículo 10, 11. É necessária a fornalha da aflição para nos conformar à imagem de seu Filho e, portanto, à imagem do Pai, pois o Pai e o Filho são um. Então vieram a ele todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o conheciam antes. E o consolaram de todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. E o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o seu início. Jó 42 versículo 11 de dezembro. A história de Jó é a história do homem, vítima inocente de uma experiência cruel por parte de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1 versículo 26.
No entanto, considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8 versículo 18. E que a glória é nada menos que a revelação de Deus Pai em nós, como nós. Nada pode substituir o testemunho pessoal do plano de salvação de Deus. O plano do mistério é inerente à criação. O que é tão profeticamente falado ao mundo no Antigo Testamento é realizado na própria personalidade da pessoa. Tudo me foi predito, mas nada pude prever, mas aprendi que em Jesus Cristo realmente é depois que a história foi reencenada em mim. O homem que experimentou as Escrituras não pode escapar da responsabilidade de contar o seu significado aos seus semelhantes. Os escritores desconhecidos do Evangelho de Deus não descreviam situações e eventos do passado como historiadores. A história de Jesus Cristo é a sua própria experiência do plano de redenção de Deus como homens que também experimentaram a redenção. Eles relataram suas próprias experiências. São testemunhas de primeira ordem que dão testemunho da verdade da Palavra de Deus, não hesitando em interpretar o Antigo Testamento de acordo com as suas próprias experiências sobrenaturais. Tendo vivido a história da salvação, posso juntar o meu testemunho ao deles e dizer que tudo se faz como eles contaram. As suas experiências, assim atestadas, confrontam os homens com a responsabilidade de aceitar ou rejeitar a sua interpretação do Antigo Testamento. O seu testemunho deve ser ouvido e respondido. É preciso experimentar as Escrituras por si mesmo antes de começar a compreender quão maravilhosa ela é. Eles não dão conta da aparição pessoal de Jesus, porque quando a história da salvação for recriada no homem, o homem saberá que eu sou ele. Lucas 22 versículo 70, João 4 versículo 26, 8 versículo 18, 8 versículo 24, 8 versículo 28, 13 versículo 19, 18 versículo 5,6. Aquele que está unido ao Senhor torna-se um só espírito com ele. 1 Coríntios 6 versículo 17. Sendo em forma de Deus, ele se esvaziou, assumindo a forma de escravo, nascendo à semelhança dos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2 versículos 6-8. Ele abdicou de sua forma divina e assumiu a forma de escravo. Ele não apenas se disfarçou de escravo, mas tornou-se escravo, sujeito a todas as fraquezas e limitações humanas. Deus que entrou às portas da morte, o crânio humano, Gólgota, é agora o Salvador do mundo. Deus é a nossa salvação. Nosso Deus é um Deus de salvação, e a Deus, o Senhor, pertence o escape da morte. Salmo 68 versículo 19, 20. A menos que eu morra, você não poderá viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e tu comigo. Jerusalém de William Blake. O grão de trigo expõe o mistério da vida através da morte. A menos que um grão de trigo caia na terra e morra, ele permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12 versículo 24. Este é o segredo do plano de salvação de Deus. Deus alcança seu propósito pela autolimitação, pela contração para expandir. O próprio Deus entra pela porta da morte, meu crânio, e se deita na sepultura comigo. E com desculpas a William Blake. O que foi feito comigo eu não posso saber, e se você me perguntar eu juro. Quer seja bom ou mal, ninguém tem culpa. Só Deus pode tirar orgulho, só Deus a vergonha. E tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em mim a completará no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1 versículo 6. Quando a imagem do não gerado é formada em mim, então aquele que esteve por tanto tempo enrolado dentro de mim, se desenrola, e eu sou ele. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. João 3 versículo 13.
O próprio Deus desceu voluntariamente ao seu túmulo Gólgota, meu crânio. Dou a minha vida para poder retomá-la. Ninguém me tira isso, mas eu mesmo dou. João 10 versículo 17, 18. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Isaías 54 versículo 5. E ele se apega à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Gênesis 2 versículo 24. Pois, aquele que está unido ao Senhor torna-se um espírito com ele. 1 Coríntios 6 versículo 17. Portanto, o que Deus uniu não o separe o homem. Marcos 10 versículo 9. O homem é a emanação de Deus, mas é sua esposa até que o sono da morte passe. Desperte. Por que você dorme, Senhor? Acordado. Salmo 44 versículo 23. Quando ele acorda, eu sou ele. Deus se deitou dentro de mim para dormir e, enquanto dormia, teve um sonho. Ele sonhou que ele sou eu e quando ele acorda eu sou ele. Mas como posso saber que sou ele? Através da revelação de seu filho Davi que no Espírito me chama de Pai. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem me vê, vê o Pai. João 14 versículo 6, 9. A união com Cristo ressuscitado é o único caminho para o Pai. Porque Cristo e o Pai são um. João 10 versículo 30. O caminho conduz através da morte à vida eterna. A busca do homem por Cristo como a autoridade em que pode confiar, que pode respeitar, a qual pode submeter-se, é o seu anseio pelo Pai que vive nele, por aquele mesmo Pai que o Cristo do Evangelho afirma ser. O Cristo do Evangelho é o Pai eterno no homem. Esta saudade do Pai é o grito do homem que encerra o Novo Testamento. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22 versículo 20. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13 versículo 5. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Colossenses 2 versículo 9, não figurativamente, mas genuinamente num corpo. Este é o mistério escondido desde sempre de geração em geração, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1 versículo 26,27. O conhecimento imperfeito de Jesus cegou o homem para a verdadeira natureza do Pai. O Senhor Jesus é Deus, o Pai, que se tornou homem para que o homem pudesse se tornar o Senhor Jesus, o Pai. As pesquisas do historiador não podem produzir conhecimento de quem é o Pai. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor exceto pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12 versículo 3. O objetivo do homem é encontrar o Pai, mas Deus, o Pai, só é conhecido por meio de seu Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho escolhe revelá-lo. Mateus 11 versículo 27. Somente o Pai e o Filho se conhecem. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque vós tendes um só Pai, que está nos céus. Mateus 23 versículo 9, e o céu está dentro de vós. Lucas 17 versículo 21. Ele se apega à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Gênesis 2 versículo 24. Pois, aquele que está unido ao Senhor torna-se um espírito com ele. 1 Coríntios 6 versículo 17. Portanto, o que Deus uniu não o separe o homem. Marcos 10 versículo 9. O homem é a emanação de Deus, mas é sua esposa até que o sono da morte passe. Desperte. Por que você dorme, Senhor? Acordado. Salmo 44 versículo 23. Quando ele acorda, eu sou ele. Deus se deitou dentro de mim para dormir e,
Enquanto dormia, teve um sonho. Ele sonhou que ele sou eu e quando ele acorda eu sou ele. Mas como posso saber que sou ele? Através da revelação de seu filho Davi que no Espírito me chama de Pai. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem me vê, vê o Pai. João 14 versículo 6, 9. A união com Cristo ressuscitado é o único caminho para o Pai. Porque Cristo e o Pai são um. João 10 versículo 30. O caminho conduz através da morte à vida eterna. A busca do homem por Cristo como a autoridade em que pode confiar, que pode respeitar, a qual pode submeter-se, é o seu anseio pelo Pai que vive nele, por aquele mesmo Pai que o Cristo do Evangelho afirma ser. O Cristo do Evangelho é o Pai eterno no homem. Esta saudade do Pai é o grito do homem que encerra o Novo Testamento. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22 versículo 20. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13 versículo 5. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Colossenses 2 versículo 9, não figurativamente, mas genuinamente num corpo. Este é o mistério escondido desde sempre de geração em geração, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1 versículo 26,27. O conhecimento imperfeito de Jesus cegou o homem para a verdadeira natureza do Pai. O Senhor Jesus é Deus, o Pai, que se tornou homem para que o homem pudesse se tornar o Senhor Jesus, o Pai. As pesquisas do historiador não podem produzir conhecimento de quem é o Pai. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor exceto pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12 versículo 3. O objetivo do homem é encontrar o Pai, mas Deus, o Pai, só é conhecido por meio de seu Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho escolhe revelá-lo. Mateus 11 versículo 27. Somente o Pai e o Filho se conhecem. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque vós tendes um só Pai, que está nos céus. Mateus 23 versículo 9, e o céu está dentro de vós. Lucas 17 versículo 21. E Davi disse: Eu contarei o decreto do Senhor, ele me disse. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2 versículo 7. A filiação divina de Davi é única, única no seu gênero e totalmente sobrenatural. Ele nasceu, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1 versículo 13. O Pai será encontrado pelo homem apenas na primeira pessoa do singular, no presente, quando Davi no Espírito o chama de Pai, isto é, meu Senhor. Jesus fez-lhes uma pergunta, dizendo: O que vocês acham do Cristo? De quem ele é filho? Eles lhe disseram: O filho de Davi. Ele lhes disse: Como é então que Davi, no Espírito, o chama de Senhor? Se Davi assim o chama de Senhor, como é ele seu filho? Mateus 22 versículo 41, 45. No pensamento hebraico, a história consiste em todas as gerações de homens e suas experiências fundidas em um grande todo e este tempo concentrado, no qual todas as gerações estão fundidas e do qual elas surgem, é chamado de eternidade. As Escrituras afirmam que Deus colocou a eternidade na mente do homem, mas de modo que o homem não pode descobrir o que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3 versículo 11. A palavra hebraica para eternidade significa também jovem. Saul viu Davi e disse a Abner: De quem é filho este jovem? Pergunte de quem é filho o jovem? Depois, voltando-se para Davi, disse: De quem és filho, jovem?
E Davi respondeu: Eu sou filho de teu servo Jessé, o betemita. 1 Samuel 17 versículos 55-58. Filho de quem? Observe que em todas as passagens, 1 Samuel 17 versículos 55,56,58. Mateus 22 versículo 42, a investigação não é sobre o filho, mas sobre seu pai. O pai dado a conhecer por David é o pai eternamente verdadeiro. É em nós, como pessoas, que Deus Pai se revela. Davi disse: Eu sou filho de Jessé. Jessé é qualquer forma do verbo ser. A resposta de Davi foi: Eu sou filho daquele cujo nome é Eu sou. Eu sou o filho do Senhor. Um dos nomes de Deus é o nome que ele deu a Moisés. Diga ao povo de Israel: Eu sou me enviou a vocês. Êxodo 3 versículo 14. Ele é o eterno Eu sou. A primeira revelação de Deus sobre si mesmo é como Deus Todo-Poderoso. Êxodo 6 versículo 3. Sua segunda autorrevelação é como o eterno Eu sou. Êxodo 3 versículo 14. Sua revelação final de si mesmo é como o Pai. João 17. Somente o Filho pode revelar Deus como o Pai. Ninguém, ou seja, nenhum olho humano, jamais viu Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer. João 1 versículo 18. É o próprio Deus, o eterno Eu sou, e seu Filho unigênito, o eterno jovem Davi, que entrou na mente do homem. No final de sua jornada através do fogo da aflição nesta era da morte eterna, o homem encontrará Davi e exclamará: Encontrei Davi. Ele clamará a mim: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Salmo 89 versículo 20,26. Eu não me revelo diretamente como Deus ou como Jesus Cristo, mas por implicação paralela às Escrituras, quando Davi no Espírito me chama de Pai. E esta sabedoria interior é isenta de incertezas. Quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Gálatas 1 versículo 15, 16. O homem em quem o Filho de Deus aparece tem dificuldade em convencer os outros da realidade da revelação, porque estas experiências sobrenaturais das Escrituras ocorrem num domínio de ação demasiado distante da nossa experiência comum. Todo o drama pertence a um mundo muito mais real e vital do que aquele que o intelecto habita para que a imaginação histórica o compreenda. Oh, eu poderia dizer que você certamente acreditaria. Oh, eu poderia apenas dizer o que vi. Como devo contar ou como você pode recebê-lo? Como? Até que ele te traga onde eu estive. F. W. H. Myers. Esta entrada no relacionamento pai-filho é verdadeiramente pela graça de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3 versículo 16. Era o plano eterno de Deus dar-se ao homem. E é o Filho, chamando-o de Pai, quem lhe dá a certeza de que ele realmente é o Pai. Quando Davi no Espírito o chama de Pai, ele não perde sua individualidade distintiva nem deixa de ser o eu que era antes, mas esse eu agora inclui um eu muito maior, que não é outro senão Jesus Cristo, a quem Davi no Espírito chamou de Senhor. O homem é herdeiro de uma promessa e de uma presença. Abraão, tendo perseverado pacientemente, obteve a promessa. Hebreus 6 versículo 15. A graça é a expressão final do amor de Deus em ação que o homem experimentará quando o Filho for revelado nele, e que por sua vez revela o homem como o Pai. A autoridade que fundamenta a história de Jesus Cristo é um duplo testemunho, o testemunho interno do Pai e o testemunho externo das Escrituras. O próprio Deus veio e vem à história humana na pessoa de Jesus encarnado dentro de nós. Isto será confirmado pelos sinais que serão experimentados pelo homem conforme predito nas Escrituras.
O Pai que habita em mim faz suas obras. Acredite que estou no Pai e o Pai em mim, ou então acredite por causa das próprias obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14 versículo 10 de dezembro. Eu vim do Pai e vim ao mundo, novamente, deixo o mundo e vou para o Pai. João 16 versículo 28. Eu e o Pai somos um. João 10 versículo 30. A visão de Deus é concedida àqueles que tiveram neles a revelação do Pai na vida de Jesus encarnado, quando o Filho unigênito Davi os chama de Pai. Somente quando os sinais se tornam a nossa experiência é que o propósito de Deus, e portanto o propósito das Escrituras, se cumpre em nós. É necessário que as Escrituras se cumpram em mim. Porque o que está escrito sobre mim tem o seu cumprimento. Lucas 22 versículo 37. Deus se entregou a todos nós, a cada um de nós. E é o seu Filho unigênito Davi, no Espírito, chamando-nos de Pai, quem nos dá a certeza de que assim é mesmo. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8 versículo 36. E quando Davi voltou da matança do Filisteu, com a cabeça do Filisteu em sua mão, Saul lhe perguntou: De quem és filho, jovem? 1 Samuel 17 versículo 57,58. Pois ele não conhecia o pai de Davi, a quem ele havia prometido, e Samuel 17 versículo 25, para libertar Israel. O rei havia prometido libertar o pai do homem que destruiu o inimigo de Israel. Não devemos ignorar o caráter muito pessoal e sobrenatural do plano de salvação de Deus. O cumprimento do plano ocorre no homem, é inaugurado pelo evento chamado sua ressurreição dentre os mortos. Atos 26 versículo 23, Romanos 1 versículo 4 etc. Nascemos de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1 versículo 3. É Cristo em você. Seu eu sou que ressuscitou. A ressurreição marca o início da libertação de Jesus Cristo, o Pai, do corpo do pecado e da morte, e seu retorno ao seu corpo divino de amor, a forma humana divina. Este foi o propósito do Senhor desde o início que ele apresentou em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Efésios 1 versículo 9,10. O Senhor dos Exércitos jurou: Como planejei, assim será, e como planejei, assim será. Isaías 14 versículo 24. Viva e haja com a certeza de que Deus cumpriu seu plano e continua a fazê-lo. O próprio Deus veio e vem à história humana na pessoa de Jesus Cristo em você, em mim, em todos. Deus despertou nos autores anônimos dos evangelhos e continua a despertar no homem individual. Acredite no testemunho deles, não busque novas formas de acesso a uma meta já alcançada. Talvez a melhor descrição dos escritores desconhecidos do Evangelho de Deus seja dada nas palavras: aquilo que ouvimos, que vimos com os nossos olhos, que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, da palavra da vida. O que vimos e ouvimos isso vos anunciamos. 1 João 1 versículo 1, 3. A fé não está completa até que se torne experiência. É essencial que aqueles cujos olhos viram e cujas mãos manejaram a palavra da vida sejam enviados e tenham consciência de serem enviados, para declará-la ao mundo. É o Cristo ressuscitado, o homem nascido duas vezes, que diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11 versículo 29. Ele oferece seu conhecimento das Escrituras com base em sua própria experiência, para o conhecimento de outros com base em especulações. Aceite sua oferta.
E evitará que você se perca em meio às especulações emaranhadas que passam por verdade religiosa. E te mostrar o único caminho para o Pai. O homem enviado para pregar o Evangelho de Deus é primeiro chamado e levado em espírito à Assembleia Divina onde os deuses exercem o julgamento. Deus tomou seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele exerce o julgamento. Salmo 82 versículo 1. A palavra hebraica Elohim é plural, uma unidade composta, uma composta de outras. Nesta frase é traduzido como Deus e deuses. O homem chamado é levado diante de Elohim, o Cristo ressuscitado. Ele é solicitado a nomear a maior coisa do mundo, ele responde nas palavras de Paulo. Fé, esperança e amor, estes três, mas o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13 versículo 13. Naquele momento, Deus o abraça e eles se fundem e se tornam um. Pois aquele que está unido ao Senhor torna-se um só espírito com ele. 1 Coríntios 6 versículo 17. Então eles não são mais dois, mas um. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19 versículo 6. Os homens são chamados um a unir-se num só homem, que é Deus. O Senhor debulhará o cereal, e vocês serão colhidos um a um, ó povo de Israel. Isaías 27 versículo 12. Esta união com Cristo ressuscitado é o batismo com o Espírito Santo. Do seu batismo com o Espírito Santo até a sua ressurreição, caem os dias do Messias. Talmud Babilônico, Sinédrio 98, um período de 30 anos. Durante este período, ele está tão apaixonado pela sua missão, como mensageiro e pregador do Evangelho de Deus, um evangelho que lhe impôs tantas restrições que ele não pode fazer outra coisa. Sente que se eu pregar o Evangelho, isso não me dá motivo para me vangloriar. Pois a necessidade é imposta a mim. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9 versículo 16. Uma compulsão divina o impulsiona, como aconteceu com Jeremias, que disse: Se eu disser, não o mencionarei, nem falarei mais em seu nome, haverá em meu coração como se fosse um fogo ardente encerrado em meus ossos, e estou cansado de contê-lo e não consigo. Jeremias 20 versículo 9. O final deste período de 30 anos chega com uma rapidez tão dramática que ele não tem tempo para observar a sua chegada. Jesus, quando começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos de idade. Lucas 3 versículo 23. Agora a história de Jesus Cristo se desenrola nele em uma série de experiências mais pessoais, na primeira pessoa do singular, no tempo presente. Toda a série de eventos leva 3 anos e meio. Começa com sua ressurreição e nascimento do alto. Os mortos ouviram a voz da criança. E começaram a acordar do sono. Todas as coisas ouviram a voz da criança. E comecei a despertar para a vida. William Blake. Enquanto dorme em sua cama e sonha com a sociedade redimida de uma cidade cheia de meninos e meninas brincando em suas ruas. Zacarias 8 versículo 5, uma intensa vibração centrada na base de seu crânio o desperta. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5 versículo 14. Ao acordar, ele descobre que não está no quarto onde adormeceu, mas em seu próprio crânio, Gólgota. Seu crânio é uma tumba completamente selada. Ele não sabe como chegou lá, mas seu único desejo é sair. Ele empurra a base do crânio e algo rola deixando uma pequena abertura. Ele enfia a cabeça pela abertura e se espreme centímetro por centímetro, da mesma maneira que uma criança nasce do ventre de sua mãe. Ele olha para o corpo do qual acabou de sair. Tem o rosto pálido, deitado de costas e balançando a cabeça de um lado para o outro, como alguém se recuperando de uma grande provação. Você ficará triste,
mas sua tristeza se transformará em alegria. Quando uma mulher está em trabalho de parto, ela fica triste porque chegou a sua hora, mas quando ela dá à luz o filho, ela não se lembra mais da angústia, pela alegria de ter nascido uma criança no mundo. João 16 versículo 20,21. Pois ali o bebê nasce com alegria, que foi gerado em terrível angústia. Assim como colhemos com alegria o fruto que semeamos em lágrimas amargas. William Blake. Você deve nascer do alto. João 3 versículo 7. A Jerusalém de cima é livre e ela é nossa mãe. Gálatas 4 versículo 26. O crânio que era seu túmulo tornou-se o útero do qual ele nasceu de novo. A vibração dentro de seu crânio que o despertou do sono parece agora vir de fora, soa como um forte vento. Ele vira a cabeça na direção onde o vento parece estar. Olhando para trás, para onde seu corpo estava, ele fica surpreso ao descobrir que ele desapareceu, mas em seu lugar estão 3 homens. Esta experiência que ele enfrenta será o cumprimento da promessa feita a Abraão. E o Senhor apareceu-lhe. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam diante dele. Eles lhe disseram: Onde está Sara, sua esposa? E ele disse: Ela está na tenda. Ele disse: Certamente voltarei para você de acordo com o tempo da vida, e Sara, tua mulher, terá um filho. Abraão chamou o nome do seu filho que lhe nasceu. Isaque. Gênesis 18 versículo 1,2,9,10, 21 versículo 3. Os 3 homens apareceram de repente, não foram vistos se aproximando. Abraão não percebe imediatamente o significado disso. Eles são homens comuns que por acaso cruzaram seu caminho. Eles também são perturbados pelo vento. O mais novo dos 3 é o mais perturbado e vai investigar a origem do distúrbio. Sua atenção é atraída por um bebê enrolado em panos caído no chão. Ele pega o bebê nos braços, proclamando que é o bebê do homem ressuscitado, coloca-o na cama. O homem então levanta o bebê nos braços e diz: Como está meu amor? A criança sorri e o primeiro ato chega ao fim. E naquela região havia pastores no campo. E um anjo do Senhor apareceu-lhes. E o anjo disse-lhes: Não tenhais medo, pois eis que vos trago boas novas de uma grande alegria que chegará a todo o povo, porque hoje vos nasceu, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Lucas 2 versículo 8, 12. Deus nasceu, pois Deus é chamado de Salvador. Isaque 43 versículo 3, 45 versículo 15, Lucas 1 versículo 47. Após a revelação, o homem procura nas antigas escrituras sugestões e prenúncios de sua experiência sobrenatural e, encontrando-os lá, sabe que tudo me foi predito, e nada poderia eu prever. Mas aprendi como o vento soaria depois que essas coisas fossem. Edward Thomas. A natureza imprevisível do curso do vento ilustra a espontaneidade do nascimento divino ainda mais facilmente porque tanto em grego como em hebraico a palavra é usada tanto para vento quanto para espírito. O plano do Senhor é descrito nas escrituras antigas, mas não pode ser realmente conhecido até que tenha sido vivenciado pelo indivíduo. Deus falou, e o que ele predisse está escrito ali para que todos possam entender. Mas sua profecia aparece sob uma perspectiva bem diferente daquela que é vista em retrospecto. Todos saberão que Jesus Cristo é o Pai à luz da sua própria experiência do mistério cristão. Nestes últimos dias ele nos falou pelo Filho. Hebreus 1 versículo 2. 5 meses depois que o homem ressuscitou e nasceu do alto, uma vibração semelhante àquela que deu início ao primeiro ato começa em sua cabeça.
Desta vez, está centralizado no topo da cabeça. Aumenta de intensidade até explodir. Após a explosão, ele se encontra sentado em uma sala modestamente mobiliada. Encostado na lateral de uma porta aberta e olhando para uma cena pastoral, está seu filho Davi, de fama bíblica. Ele é um jovem no início da adolescência. Davi se dirige a ele como meu pai. O homem ressuscitado sabe que é o pai de Davi, e Davi sabe que é seu filho. Dois homens olham para Davi com desejo e o pai os lembra da vitória de seu filho sobre o gigante filisteu. E enquanto ele está sentado ali e contemplando a beleza sobrenatural de seu filho, o segundo ato chega ao fim. Deus Pai se entregou ao homem para que o homem pudesse se tornar Deus Pai. Eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2 versículo 7. O terceiro ato se desenrola 4 meses após a revelação da relação pai-filho. É dramático do começo ao fim. Um raio divide o corpo do homem ressuscitado, do topo do crânio até a base da coluna. Agora o caminho novo e vivo está aberto para ele através da cortina, isto é, através do seu corpo. A revelação é sempre em termos pessoais, e os agentes humanos da revelação de Deus nunca são suprimidos ao nível do impessoal. Consequentemente, quando ele veio ao mundo, ele disse: Sacrifícios e ofertas não desejaste, mas um corpo me preparaste, em holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: Eis que vim fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no rolo do livro. Hebreus 10 versículo 5, 7, Salmo 40 versículo 6 e 8 é citado. A vontade de Deus está feita. Deus deve salvar e somente Deus. Na base da coluna, ele vê uma poça de luz líquida dourada e sabe que é ele mesmo. Ele agora tem confiança para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, através da sua carne. Hebreus 10 versículo 19,20. Ao contemplar o poço de luz líquida dourada, o sangue de Deus, a água viva, ele se funde com ele e sabe que é ele mesmo, seu divino Criador e Redentor. Agora, como um relâmpago em espiral, ele sobe pela espinha, entrando violentamente no santuário celestial de seu crânio. Sua cabeça reverbera como um trovão. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3 versículo 14. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus tem vindo violentamente, e homens violentos o tomam à força. Mateus 11 versículo 12. Para esses homens, a nova era chegou. 2 anos e 9 meses depois, cumprindo-se os 3 anos e meio do ministério de Jesus, o quarto e último ato do drama da salvação chega ao seu clímax. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba, e uma voz veio do céu. Tu és meu filho amado, contigo estou satisfeito. Lucas 3 versículo 22. A cabeça do ressuscitado torna-se subitamente translúcida. Pairando sobre ele, como se estivesse flutuando, uma pomba com os olhos voltados amorosamente para ele, desce sobre sua mão estendida, ele a atrai para seu rosto, e a pomba o sufoca de amor, beijando seu rosto, sua cabeça e seu pescoço. Uma mulher, filha da voz de Deus, diz-lhe: Ele te ama e nele termina o drama da salvação. Ele agora é filho de Deus, filho da ressurreição. Ele não pode mais morrer, porque é filho de Deus, sendo filho da ressurreição. Lucas 20 versículo 36. Eu e o Pai somos um, a João 10 versículo 30. Eu sou a raiz e a descendência de Davi. Apocalipse 22 versículo 16. Ele é o Pai da humanidade e de sua descendência. Ao tornar-se homem,
limite da contração e da opacidade, ele rompe a casca e, expandindo-se na translucidez, atinge seu propósito. Ele encontrou aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas. João 1 versículo 45. Os autores anônimos do Evangelho de Deus são homens nascidos duas vezes, filhos de Deus, filhos da ressurreição, que não podem mais morrer, tendo escapado do corpo do pecado e da morte. O Evangelho é a história do plano de salvação de Deus. Será útil para todos os leitores da Palavra de Deus terminar esta confissão de fé com uma citação de William Blake. Deve ser entendido que as pessoas, Moisés e Abraão, não se referem aqui, mas aos estados significados por esses nomes, sendo os indivíduos representantes ou visões desses estados, conforme foram revelados ao homem mortal na série de divinos revelações como estão escritas na Bíblia. Esses vários estados que vi em minha imaginação, quando distantes eles aparecem como um homem, mas quando você se aproxima eles aparecem como multidões de nações. Não há história secular na Bíblia. A Bíblia é a história da salvação e é totalmente sobrenatural. Amigos, chegamos ao final de mais um livro de Neville Goddard. Curtam, comentem e compartilhem nossos vídeos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.